Eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre livros que me decepcionaram. Não que eu não tenha gostado de nada deles, pelo menos alguns deles, eu acho que alguma coisinha assim eu gostei, mas foram grandes decepções, porque geralmente foram livros que eu estava esperando muito, minhas expectativas estavam lá em cima e por conta disso, talvez, ou nem tanto por isso, eu acabei me decepcionando assim muito feio nessas leituras. Eu vou falar um pouquinho delas para vocês agora. O primeiro livro que foi uma decepção para mim, que eu esperava muito, que todo mundo estava falando muito desse livro, porque lançou recentemente a série baseado nessa história, eu vou deixar a capa aqui em cima para vocês, é Os 13 Porquês. Eu achei o livro assim chato, não me conquistou, os personagens não me cativaram, a Hannah Baker eu achei ela muito mimizenta. Eu sei que vai ter gente que vai me criticar, mas é a minha opinião particular. Eu achei que ela não teria motivo para fazer o que ela fez. Eu não vou entrar em detalhes assim na sinopse das histórias. Eu já falei desse livro nas minhas leituras do mês de maio, que eu li recentemente, ou em abril, não tenho certeza. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes, vocês voltem um pouquinho nos vídeos e entendam por que eu não gostei dessa história. Os personagens não conseguiram me cativar, não deu pra mim. Eu achei a história bem adolescente, muito jovenzinha demais. Eu sabia que era uma história adolescente, mas eu achei muito high school, assim, muito... Não deu pra mim, não gostei mesmo da história, não me cativou nem um pouquinho. Apesar do protagonista da história eu ter gostado um pouquinho dele, ele é um menino bonzinho, quietinho assim, mas não foi uma coisa que me marcou, a personalidade dele não me marcou e as características dele também não. Já esse livro que eu vou falar pra vocês agora foi uma decepção assim gigantesca pra mim, porque a autora é uma das minhas favoritas, eu já li praticamente todos os livros que ela já tinha escrito antes desse e amei todos os livros. Um dos livros que ela escreveu, Como Eu Era Antes de Você, é um dos meus favoritos da vida. Eu estou falando do livro O Navio das Noivas. Esse livro não me transmitiu absolutamente nada. E como um livro para me cativar, ele tem que me fazer sentir raiva, sentir nojo, sentir amor, sentir paixão pelos personagens, eu não senti absolutamente nada. É uma história baseada em fatos reais, baseada na história de vida da avó dela. Conta a história de 4 mulheres que vieram da Austrália para a Inglaterra em um navio porta-aviões que foi adaptado para receber as mulheres de soldados ingleses. Então vai contar a história da trajetória de vida dessas mulheres vindo da Austrália para a Inglaterra. Não me cativou nem um pouco, os personagens são fracos, a história não tem um teor assim tão dramático como os outros livros dela, como as histórias que ela costumava escrever. Então por conta disso foi uma decepção assim muito grande para mim. Eu não senti nada, absolutamente nada. Eu fui virando páginas e mais páginas, porque eu queria chegar no momento que eu tivesse um impacto, que alguma coisa fosse me impactar. Mas eu li do começo ao fim e isso não aconteceu. Então, foi uma das maiores decepções para mim dos últimos tempos, infelizmente. Eu já vi gente que gostou da história, que se encantou, se emocionou, mas pelo menos para mim não rolou. Outro livro que foi uma decepção, mas foi uma decepção assim, meio que esperada? Não, acho que eu não estava esperando me decepcionar. É da autora Stephenie Meyer. Da Stephenie Meyer, eu vou estar refletindo muito, né? Da Stephenie Meyer eu já tinha lido Crepúsculo e não gostei, eu achei muito chato, achei insuportável aquela Bella, o Edward, um xarope de galocha, não gostei mesmo. Só que como esse livro é um thriller policial, eu falei assim, não, ela é muito famosa, ela escreveu muito livro, que encantou muitas pessoas, então algo bom eu vou tirar dessa história, sendo no gênero que eu gosto. Só que não, também não rolou pra mim. Ele vai contar a história da Juliana, uma médica, ela é especialista em torturar as pessoas, mas ela só usa, digamos assim, armas químicas. Ela injeta substâncias nessas pessoas que fazem elas sentirem imensa dor e elas acabam confessando o que ela precisa que elas confessem. Só que a história é muito enrolada, é muito blá blá blá, a personagem é boa, eu gostei bastante da Juliana, só que o modo como ela escreveu, o modo como ela engambelou tudo nessa história, pra mim foi péssimo, eu detestei, eu não gostei mesmo, e é uma história grande, então 490, quase 500 páginas de information, então não gostei mesmo, não indico esse livro. Não indico, não adianta, acho que nem na resenha que eu escrevi eu indiquei, porque eu não indico mesmo, eu não gostei, então eu espero que vocês, que pelo menos os que têm os gostos parecidos com o meu, também creio que não vai gostar. A minha última decepção literária aconteceu há alguns dias atrás, é o livro Na Escuridão da Mente. Eu já tinha ouvido as pessoas assim, eu sei que as pessoas estavam bem ansiosas por essa história, e assim que eu comentei no Instagram que estava começando a ler, muitas pessoas ficaram, eu quero ver o que você vai achar para eu poder ler também, vou esperar a sua resenha, e infelizmente falhou também.
Eu não gostei dessa história. Ele vai contar a história de uma menina. Quem conta essa história pra nós é a irmã dela, na verdade, depois de 15 anos do acontecido. Ela tinha uma irmã, a Marjorie, que começou a apresentar sinais de esquizofrenia aguda. Ela ficou paranoica, ficou desvairada dentro de casa. Então os pais dela procuraram psiquiatras, procuraram médicos e ninguém conseguia solucionar o problema dela. Até que o pai resolveu chamar um padre, uma espécie de exorcista, acreditando que ela estivesse possuída pelo demônio. Então eles resolveram fazer esse exorcismo e como o pai dela estava passando por uma dificuldade financeira bem grande, o padre ofereceu se ele não gostaria de fazer uma espécie de um reality show em parceria com uma empresa de TV, de programas assim. E o pai dele acabou topando, o pai dela acabou topando, porque ele estava precisando muito de grana. Então o programa iria se chamar A Possessão e ia mostrar o cotidiano, a rotina dessa família e principalmente a rotina da Marjorie, que é a possuída, né? Eu não senti medo, eu não senti raiva, eu não senti agonia. Teve assim um desfecho da história, foi assim impactante pra mim, eu não estava esperando, mas não foi uma coisa que não adiantou, isso não foi o bastante pra me fazer gostar dessa história. Eu vi pessoas que adoraram, que amaram, só que infelizmente eu não gostei, eu fiz tudo pra gostar, eu li, tentava me prender na história, mas não conseguia, a leitura não fluía pra mim, é um livro pequenininho, são 200 e poucas páginas, mas não fluiu pra mim, não me cativou e infelizmente eu não gostei dessa história também. Então essas foram minhas últimas decepções literárias. Eu fico assim super triste quando eu não gosto de uma história, porque sempre que eu pego um livro, pelo menos os que eu escolho, sempre eu escolho, né, óbvio, eu quero gostar, eu quero me encantar por aquela história, ou eu quero sentir nojo, sentir raiva, sentir medo, dependendo do gênero que eu for começar essa leitura. Mas quando o livro não me transmite nada, eu fico assim bem triste e decepcionada, porque foi como se fosse um tempo perdido. Mas eu não consigo mais parar no meio das histórias, porque eu quero sempre achar que tem uma luz no fim do túnel. Mesmo se a história estiver chata, eu acho que vai melhorar e eu espero por esse momento. E a decepção é maior ainda quando esse momento não chega. Esse é o segundo vídeo que eu faço nesse estilo. Eu já fiz um vídeo, eu acho que uns 2 anos atrás, livros que eu não gostei ou que eu parei a leitura, algo assim. Vou deixar o link aqui em cima para vocês também, vocês confiram lá os mais antigos, as decepções mais antigas. E é isso, continua me acompanhando aqui durante essa semana e amanhã tem mais vídeo. Beijo, até o próximo, tchau!